Buenas hermanos, meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Estamos aí no curso, então, Yoga Política. Estamos para a finaleira. Estamos aí entrando agora no seu Carlos, Karl Marx. A gente vai inaugurar, então, um capítulo, vamos pensar assim, no nosso curso, da estrutura, falando sobre a estrutura de poder e dominação. Até agora, nós temos aí nossa trinca grega, nós temos os contratualistas, nós temos aí Montesquieu e também Rousseau, né, nossa última dupla. E agora entramos aqui em Marx, Weber e Foucault. De uma certa forma, a gente pode pensar, se for tentar encaixar em gavetas, que há uma luta nestes três, e é claro, se fosse incluir outras áreas, não só sociologia, incluiríamos ali Freud, incluiríamos Nietzsche, pensando numa luta contra um certo idealismo. Claro, totalmente passivo de crítica, porque alguns podem muito bem criticar Marx, por exemplo, de criticar o idealismo, né, na estrutura de organização social, de pensar a sociedade política, e criar o dele, né? Só que é tipo um céu na terra. A gente pode criticar também a Freud, né? De tentar acabar com a magia, olha só, e a religião, assim como Marx, mas criar a sua própria, né? Que é a psicanálise, que nem aceita como ciência. E Nietzsche também, da mesma forma, pensar nele como uma espécie de um vitalista, né? Mas o que é claro aqui, de uma ruptura com os outros pensamentos, é uma luta, sobretudo, contra o idealismo, e daí surge, na proposta de Karl Marx, sobre a perspectiva política, né, da sociedade, o materialismo histórico. Então, ao invés de você buscar, como os anteriores, né, pensa lá, em Platão a busca do mundo ideal, ser encarnado na polis, e por isso ele vai estratificar a sociedade em castas, né? Há distinções sociais de nascimento. Aristóteles reforça isso, né? Você tem que entender qual é a sua posição no cosmos, e aí você se entende como uma engrenagem, você entra na engrenagem certa que você deve ocupar, e aí o mundo todo faz, porque as coisas acontecem porque tem que acontecer, é a teleologia. Epicuro, de uma certa forma, vendo que não cabe mais, né? Começa a perceber uma sociedade cosmopolita, que a polis se torna, e aí ele vai, então, sair fora da sociedade e criar uma comuna, né? Uma comunidade, para ali desenvolver o Jardim das Delícias, né? Desenvolver a sua própria forma de comunidade. Nós temos uma luta por romper com a religião nos contratualistas, mas aí abrir um contrato, né? Falou, olha, em vez de viver como a natureza, nós vamos aqui estabelecer umas regras de convívio, de uma certa forma também ideais, porque tem que estar sempre em constante reavaliação. Montesquieu rompendo com isso tudo, mas também querendo justificar a ideia dos patriarcas, né, e a monarquia. Rousseau começa a fazer uma quebra, né, pensando nas classes não privilegiadas, mas realmente é Marx que vai fazer um soco nessa estrutura. Ele se opõe a uma filosofia idealista, né, como já vimos de adiantado, por isso a filosofia se baseia, né, na materialidade, ou na imanência, se você preferir. Em outras palavras, os pensamentos não surgem do nada, e seu critério de verificação só pode ser da realidade, ou sobre a realidade, ou só pode ser a realidade. São homens, mulheres, crianças, né, pertencentes à natureza e não fora dela. Então, um segundo rompimento dos pensamentos anteriores, né, sobretudo os contratualistas de Montesquieu e Rousseau, é que o homem pertence à natureza e não dá para se pensar o homem fora dela, né? Seja criando contratos, seja estabelecendo aí as regras
para que o homem então não volte para a natureza, seja porque ele é livre lá, com Rousseau, o homem bom, ou porque ele é preciso um Leviatã, né, um estado como um monstro para domar essa natureza selvagem, essa natureza licenciosa, né, como pensava Montesquieu. Então, o que nos diferencia dos outros animais, para Marx, é como o homem usa seus atributos físicos e intelectuais para agir sobre a natureza e transformá-la. Então, não há só uma distinção de homem, né, dentro ou fora da natureza, só a natureza, né, mas também de transformar a natureza interna quanto a natureza externa, a natureza como entendemos, né? Não apenas para reprodução, proteção e alimentos, garantir a nossa sobrevivência, mas sobretudo criando modos de vida, formas diversas de existência, né? Então, ao mesmo tempo em que isso interfere como o homem se relaciona com a natureza, formando novas maneiras de vida social e política. Então, não há uma simples distinção entre o homem livre na natureza, como é o Rousseau, e aí o homem para viver em sociedade para criar suas regras. Não, nós nos diferenciamos dos outros animais da natureza, porque nós conseguimos transformar a natureza. E transformando a natureza, somos obrigados a criar novas formas de vida, novas maneiras de vida social e política. Então, essa postura de observação empírica da sociedade não se converte no empirismo, isso tem que deixar claro, né? Não fica como algo preto no branco, ou seja, ela deve se afastar de fato a especulação e a mistificação do dogmatismo, mostrando os vínculos existentes entre a produção material e as relações produzidas disso. E começa já a fazer um casamento do que vem a ser o cerne da filosofia, então, política de Marx. Para ele, a sociedade humana se organiza em torno da produção econômica, que é o motor da história, né? Mesmo o nível econômico ser determinante sobre os outros níveis, não é em todas as sociedades, ele deixa isso claro, porque ele vai tecer uma crítica muito forte a nosso modelo social, que é o capitalismo. Ele vai dizer que nas sociedades escravistas é o político, né? E não a produção econômica, que é o motor, é o determinante. Porque é a política que vai permitir que outros homens, mulheres, crianças sejam então tidos como objetos de mercadoria, né? Nas sociedades feudais, é a ideologia, sobretudo na sua forma religiosa, o determinante da organização social. Mas rompendo a sociedade feudal e a escravista, entramos na sociedade capitalista. E aí é o econômico que vai ditar as regras da sociedade. Então estabelece aí, seja no nível econômico, político, religioso, ideológico, uma dominação, né, de todas entre os agentes de produção, os homens, e os meios de trabalho, as forças produtivas. E a dos homens entre si. Em suma, entre os que têm propriedade, donos dos meios de produção, com aqueles que nela trabalham, os donos da força de trabalho. Então ele vai tecer uma longa história desses tipos de sociedade, que é um deles, o Guattari também vão beber um pouco nisso, para estratificar as sociedades ali em selvagem, a sociedade imperialista e a sociedade capitalista. Ele vai dizer que no finalzinho do feudalismo, né, nós temos então a monarquia que cai como poder ideológico junto com a igreja, porque a igreja se desvincula do poder político monárquico. Ela para então de conseguir legitimar e corroborar, na história que nós já vimos lá em cima, né? O poder hereditário de um rei, dos príncipes, enfim, da nobreza. Essa diferenciação entre nobreza e o povão já tece com a Índia de Patanjali, tá certo? Os brahmanes coladinhos com poder de governo, que vai ser rompido somente, pelo menos oficialmente, com o fim do Império Britânico, tá certo? Que vem com essa forma de pensamento, de certa forma. Que tipo de pensamento? Que é após feudalismo. O final da decadência do feudalismo é quando há os comerciantes no qual
vão viver fora do feudo, no alto de algumas colinas, né, os burgos, e vão organizar as trocas. Vão começar a juntar grana, mas eles têm grana e têm zero de distinção social, né? São os burgueses. Zero de influência política e muita grana. Então eles começam a comprar, por exemplo, seus títulos de nobreza para adentrar. Quando o feudalismo cai totalmente, a monarquia vai perdendo sua força de forma mais vigorosa, a burguesia entra nesse jogo político. E aí nós temos uma galera com grana, os donos do meio de produção, dono das máquinas, né? Vamos pensar assim. E tem uma galera que era servo da monarquia, do feudo, que com o fim da monarquia, eles não têm onde trabalhar, não têm terra, então é uma mão de obra livre. Essas duas linhas de fuga, como diz Deleuze e Guattari, a galera com grana, dono do meio de produção, que vai vir a ser, e a galera que tem só sua própria força de trabalho se juntam. Aí é o início da sociedade capitalista. Uma galera com força de trabalho e nada de grana, uma galera com grana que só tem as máquinas, né, vai ter, se juntam para fundar uma nova forma de existência, uma nova forma de organização social, política, econômica, que é o capitalismo. E aí Marx vai tecer crítica sobre essa nova forma de organização. E vai propor uma nova, né? Vai propor uma outra, que é o comunismo, ou o socialismo, se preferir. A transformação social só pode acontecer, segundo Marx, questionando-se a relação de poder fundada entre o econômico, ou seja, tomar o Estado e com isso acabar com a dominação de classe. Então ele vai propor então que não há outra forma de acabar com essa dominação entre a galera com grana, donos do meio de produção e o proletariado, que só tem essa força de trabalho para vender, tem que tomar o Estado e romper essa dominação de classe. Do modo de exploração feudal, passamos então às manufaturas, depois à indústria. Esse é o caminho que Marx faz. Esse novo modo de produção industrial vai surgir então o capitalismo. Dessa forma, o crescimento da indústria obedece a essa exigência. Surge uma nova dupla de classe de luta, burguês e proletariado. O que antes era os reis, a monarquia, a nobreza, com os servos, vai surgir uma nova luta de classe. Ele vai descrever isso nos trabalhos dele, como sempre houve uma luta de poder. O dono da fazenda, né, para pensar no Brasil, da Casa Grande e a galera da senzala, né? Então os proletários são a classe de operários que vivem apenas à medida que encontram trabalho e que só encontram trabalho apenas na medida em que seu trabalho aumenta o capital. Então há sempre ele alimentando o capital. Eles são obrigados a vender a única coisa que possuem, que é sua força de trabalho, são por isso transformados em mercadoria neste novo modelo social, tal qual produtos colocados à venda pelas indústrias. E o desenvolvimento técnico os transformam em peças substituíveis. Essa é a crítica que ele vai tecendo ao longo do trabalho dele. E dessas transformações econômicas, mudanças sociais surgem. Dos servos aos moradores dos burgos, dos mestres artesãos aos trabalhadores da indústria. Esse é o caminho de transformação. Os burgos eram pequenas cidades, né, medievais, escuras, sujas, localizadas em lugares altos. Muitos camponeses largavam suas vidas de servidão e tornavam-se comerciantes que se localizavam nesses burgos, fora do feudo. Por causa disso, eles são chamados de burgueses. Eles começam a enriquecer, fazer trocas entre os feudos, morando fora, portanto são donos de si mesmos, vamos pensar dessa forma, e cresce então uma nova classe social que, com o advento da sociedade capitalista, vai ser uma grande potência ainda hoje. Eu estou descrevendo o início da nossa sociedade. Esse é o ponto interessante, porque a burguesia se emancipa nesse momento de tutela da igreja, né? O protestantismo e sua teologia da prosperidade e o racionalismo e o pragmatismo ganham força entre os burgueses, né? Nós estamos aí num período que Lutero, que é um teólogo da Igreja Católica, vai propor
E começa com uma história muito louca, né? Ele fala assim, cara, por que a gente não traduz a Bíblia do latim, né, para o alemão? Ele é um alemão, né? Para uma língua, então, nossa, todo mundo vai ter acesso à palavra de Deus. E ele continua com essa ideia, mesmo a Igreja Católica condenando isso. Ele é expulso da Igreja Católica, a Inquisição o expulsa. Então ele continua protestando contra essa posição da Igreja, vai fundar então o protestantismo. E uma das teses dele é que o Papa é um homem comum, é um homem normal, né? Se o Papa é um homem normal, os santos e anjos que ele nomeia, eu estou pulando etapa para chegar no ponto mais importante. Os santos e anjos que ele nomeia, que são os intermediários entre o povão, que reza para os santos, para chegar a Deus, e o Deus utiliza eles como intermediários, né? Não existe mais. Se o Papa é o cara que nomeia santo e anjos, é um homem falível, quem ele escolheu pode ser mentira. Então os protestantes, ou neopentecostais, como nós conhecemos evangélicos no Brasil em grande quantidade, nós somos grandes portadores de evangélicos, não tem os intermediários, né? Não tendo intermediário, você fala, e daí? E daí que é o seguinte, eles vão fundar uma nova teologia, a teologia dos católicos, a teologia da caridade. Se você é rico, tanto quanto bom, você é nobre, não é? Você é príncipe, você é um rei, é só distribuir uma parte da sua riqueza por entre os mendigos, os pobres, e tá tudo certo. Para um protestante, vem comigo, eles não têm intermediador. Então, o que vai reger a vida dele é o trabalho, é pautado no trabalho. Se a vida dele está prosperando, se ele tem grana, se ele está crescendo, meio que é a religião dos burgueses, tá certo? É sinal que Deus está tocando a vida dele. Então, Lutero e Calvino vão fundar uma nova teologia, que não é da caridade. Lendo o mesmo livro que os católicos, Lutero e Calvino vão fundar uma nova teologia, uma nova religião, que é a teologia da prosperidade. E é disso que Marx está se pautando aqui. Weber vai estudar bastante também a teologia da prosperidade entre os norte-americanos, vamos ver isso depois. O que isso quer dizer, Beto? Significa que a cosmovisão, a forma de pensar o mundo dos protestantes é diferente dos católicos. Vem comigo que eu vou fazer um gancho daqui a pouco com a colonização britânica na Índia. Porque quem vai colonizar os indianos lá não são como os portugueses espanhóis aqui no Brasil, que são católicos, mas isso é a teologia da caridade. Mas são os protestantes que vão com uma nova forma de ver o mundo, que é a teologia da prosperidade. E quem tu acha que os sacerdotes da religião protestante que coloniza a Índia vão se juntar com os párias, com os Dalits? Não, é claro que não. Eles vão se fundar com os sacerdotes, alta casta, prósperos, tão, portanto, da sociedade no qual eles são colonizadores, que são os brahmanes. Isso não significa nada pejorativo aos brahmanas, mas significa que essa nova organização social que adentra a sociedade indiana, estratificada em castas, vai ganhar ou vai ser absorvida, ou vai ter que fazer uma readequação a uma nova teologia que os coloniza, que é da prosperidade. Não é à toa que o yoga vai ser exportado para todas as cidades do mundo a partir do final do século XIX para o XX, que é quando a Inglaterra está lá, que vai ter de 1960 até 1947, mais ou menos. Exportam o yoga com um modelo, com uma mercadoria, com um produto a ser vendido. Escolas para formar professores de yoga. Então entenda, a burguesia aqui se emancipa neste momento da tutela da Igreja Católica. O protestantismo, que é uma nova forma de ver o mundo, dá chancela para esses burgueses. Ou seja, não é que foi... É uma coincidência, são linhas de fuga que vão se encontrar e vão fazer... Olha só, cara, nós somos burgueses, a Igreja Católica está do lado dos monarcas, né? Nos veem não muito bem, mas existe uma nova teologia, que é da prosperidade, que lê o mesmo livro que eles e diz que não, cara, se nós somos ricos é porque Deus está abençoando a nossa vida. Então nós estamos colados com Deus. Olha, vem o rolê. Então, cria-se então novos mercados. Por outro lado, os burgueses aspiram como classe social emergente, pós-feudalismo, então,
monárquicos por excelência, né, nesse momento, né, a dominação política. Então vai caindo a monarquia e vai surgindo uma nova forma de poder, que são os burgueses, atrelado a uma nova igreja, que são os protestantes. E com isso abre-se ainda mais uma luta de classe, burgueses e proletários, já que os nobres perdem sua legitimidade, como vimos, né, com os outros autores, hereditária do patriarcado, e concorrem, se associam aos burgueses. Então entenda, cara, olha que interessante isso. Há uma nova religião que vem surgindo que corrobora a queda dos monarcas e dá uma força para uma classe nova que surge, que são os burgueses, que, ou seja, é a classe da correria, a classe do trabalho. Enquanto os burgueses herdam o reino dos céus e também herdam o poder, né, do patriarcado, né? Lembra que os patriarcas, que advém de Adão e Eva, nós somos descendentes dele, olha o rolê. Surge agora uma galera, também apoiada por Deus, mas o Deus dos protestantes, que fala, não, cara. É tudo igual, todo mundo aqui é igual, partimos igual ao início do liberalismo. E aí, cada um na sua correria. Você ganhou por quê? Você trabalhou ou você herdou? Não, eu herdei. Não, aqui é trabalho, tiozão, aqui é trabalho. E você começa a entender como que você gosta também um pouco da teologia da prosperidade, não é? Não é ou não é? Alguém te pergunta como é que tá a sua vida, você fala assim, tô na correria. É uma resposta típica de um protestante. Segundo Marx, todo movimento político é social e a luta de classe é uma luta política também. Então, e os yogas, né? E os yogis modernos criam mercadorias de venda, indústrias yogis também. Então entenda, abre mercado, mas não é mercado no capitalismo, abre-se mercado para tudo, e não só mercado para vender telefone, para vender caneta, livro, mas também há um mercado novo que surge, que é o mercado religioso. Surgem novas religiões, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, né? Vamos pensar em 1920, 1930, com muita força. Vão começar a surgir a partir dos anos 60 com mais força, mas já começa antes. Novas religiões. Lembra lá que falaram, olha, vai separar a igreja do Estado, a religião vai perder sua força. Não aconteceu. O que perdeu a força eram as religiões dominantes, como o cristianismo, o hinduísmo na Índia. Mas agora, mais cosmopolitas, que vem acontecendo desde lá de trás, cara. Platão Aristóteles já estava falando, malandro, abriu as cidades, a polis, para mais galera, fica difícil organizar. Então o que a gente faz? Fecha a fronteira, manda quem não é da polis para fora, e aqui a gente organiza tudo em carta para ficar certinho. Típico pensamento da direita, certo? É um pensamento, cara, gente diferente não. Vamos colocar gente diferente pra lá, vamos subir um muro separando o México dos Estados Unidos. Vem com o tio. Não vamos deixar venezuelano entrar, haitiano. Vamos nos organizar, cresce o movimento nacionalista, ou não? Por isso, Platão, Aristóteles é tão atrelada a filosofia dele a um pensamento político conservador. Em Marx não vai ser o primeiro, mas ele funda com muito mais força a ideia da pluralidade na organização social e política. E mostra, deixa claro que há uma dicotomia aqui. Ele vai trazer para a força do trabalho, né? Entre proletários e os donos do meio de produção, entre o dono o rei e os servos. Ele mostra, não é que ele cria isso, ele mostra, olha só, quem organiza a sociedade aqui são essas duas forças, cara. Ele vai propor uma forma de quebrar isso e não vem ao caso, né? O que é importante aqui em Marx é entender a criação, o surgimento de uma nova estrutura social, que é o capitalismo, pautado pela economia, o motor do capitalismo, por exemplo, a nossa, é a economia. As religiões não perdem a força, pelo contrário, elas ganham em pluralidade. É permitido várias crenças agora. Por quê? Porque tudo se torna produto. E se criam, então, campos ou mercados, até mesmo religioso. Não só o político, não só o econômico. E o yoga, que é o nosso objeto, aqui tá certo, nós vamos fazendo um corte, mas o objeto é sempre yoga. Vai saindo de uma estrutura social, econômica, política, portanto, que era imperialista.
os vários impérios que vão dominando a Índia ou partes da Índia, do Império Védico? Ou tu acha que Patanjali vai fazer o yoga dele ser real, da realeza, da nobreza, por quê? Ele impõe um tipo de pensamento sobre o yoga. Até o final do Império Britânico, que ainda é o Império Britânico, vai impor uma forma de ver. E ele vai impor também a sua religião, que é a teologia da prosperidade com os protestantes. E o yoga nesse meio, mais uma vez, ele é miscigenado com essas formas de pensar o mundo, também política. E aí ele começa a ser exportado para outras sociedades que agora não estão mais sobre a égide do dossel hinduísta. São sociedades seculares, são sociedades plurais, são sociedades cosmopolitas. Era o terror de Platão e de Aristóteles. Por quê? Porque a religião agora não consegue mais mandar nisso. Então, quando o yoga é exportado para outras sociedades cosmopolitas, como Nova York, Londres, vai chegar também na América Latina, vai ter choques e vai ter que se readequar. E o yoga passa por essas adequações. Mas, sobretudo, entendendo que o yoga vai adentrar um mercado novo, um mercado religioso ou espiritual, se você preferir. Enquanto nós estamos sobre o poder hinduísta, ou védico, se preferir, ou bramânico, não tem muito o que discutir. Alguém que vem com um pensamento meio contrário, a gente rechaça. Quem manda aqui é nós. A alta casta é brahmane. Não são rabinos alta casta, tá certo? Não é o judaísmo forte lá. Quando ele vem para cá, ele vai ter que se adequar de uma outra forma, vai adentrar um novo mercado e com isso vão criar inovações também e novos produtos espirituais que o yoga vai conseguir comercializar. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo, esse é o curso Yoga e Política. Na próxima aula a gente vai entrar em Weber e com Weber a gente vai entender um pouco mais o desenvolvimento da sociedade onde nós vivemos, que é capitalista, e essas estruturas de poder entremeado com o mercado religioso onde o yoga adentra. Então, a partir de agora, e com Foucault muito mais forte, a gente vai entender as estruturas de dominação. Você yoga, você professor de yoga, você meditador, que acha que o yoga vai te libertar, não sei o quê, talvez você faça parte de uma organização religiosa e yógica que dita para você moralmente o que é ser um yogi, o que é meditar, como deve se meditar. Isso é libertador ou tem transformado você em corpos dóceis? Forte abraço, até a próxima aula.